Os governos de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros esperaram grandes expectativas e otimismo. Após tomar posse, JK implementou um plano de metas que estabelecia 31 objetivos a serem alcançados em 5 anos. O plano previa investimentos em 5 grandes áreas e visava dar impulso à economia do país: transportes, energia, alimentação e agricultura, educação e indústria de base. Eram as áreas em que o plano de metas focava. Os setores de indústrias, transportes e energia foram os mais beneficiados. Construíram-se usinas hidrelétricas, bem como rodovias. Com isso, JK procurava cumprir o prometido no lema de sua campanha: 50 anos em 5. O setor automobilístico foi o que mais se destacou, com a chegada de empresas como Ford, Volkswagen, General Motors, Cinca e Aero Willis, entre outras. Os outros setores do plano de metas não foram tão bem sucedidos. A área da educação não recebeu a mesma atenção que o setor industrial e, portanto, não alcançou os objetivos pretendidos, tampouco o setor de alimentação e agricultura. Coube ao arquiteto Oscar Niemeyer e ao urbanista Lúcio Costa o planejamento da nova capital. Embora a construção de Brasília tenha gerado milhares de empregos e entusiasmado boa parte da população, muitos a criticaram pelo alto custo das obras e pela distância da nova capital. Os críticos alegavam que o Planalto Central e os representantes políticos do governo federal estavam apartados do povo. A transferência da capital para o Planalto Central pode ser analisada a partir de diferentes pontos de vista. Um deles entende a nova capital como elemento propulsor de um projeto de construção nacional. Na segunda metade do governo de JK, o otimismo começou a ceder lugar ao crescente descontentamento de vários grupos sociais. A fim de colocar o plano de metas em prática, o governo fez empréstimos, aumentando a dívida externa brasileira e a dependência do país em relação ao capital internacional. Além disso, para cumprir seus compromissos, emitiu uma grande quantidade de papel-moeda, que acabou por aumentar a inflação. A inflação é a perda do valor do dinheiro na década de 1950. A população estava acostumada a taxas inflacionárias anuais de 20%. No governo de JK, a inflação dobrou, chegou a 40% ao ano, causando insegurança, preocupação e dificuldades econômicas à população de baixa renda. Como todo político populista, Juscelino procurou desmobilizar os manifestantes, pedindo-lhes um pouco de sacrifício para o bem do Brasil. Essa postura evidentemente desagradou aos conservadores que exigiam ordem e controle da população. Os problemas econômicos do governo de Juscelino Kubitschek começavam a gerar insegurança e dificuldades repercutiram no momento de sua sucessão. Ele convenceu o eleitorado de que era um candidato diferente, de que ia varrer a corrupção. Quando em contato com elas, procurava sempre reforçar suas qualidades de homem simples do povo. Para tanto, adotou atitudes excêntricas e desleixadas. Apresentava-se com um paletó salpicado de caspa nos ombros, ia aos comícios com sanduíche de mortadela nos bolsos e usava sapatos trocados. Já que prometia varrer a corrupção, escolheu a vassoura como símbolo de sua campanha. O resultado das eleições criou uma situação embaraçosa. A UDN, que apoiara a Jane, não tolerava Jango, por ver nele um político próximo demais dos sindicatos. Ao assumir a presidência, Jane procurou se diferenciar de seus antecessores, mantendo um marketing bastante peculiar já adotado nos tempos de campanha. Cobrava seus ministros e auxiliares por meio de bilhetinhos, intencionalmente vazados para a imprensa. Para gerar uma boa manchete de jornal com seu nome, era capaz de atitudes mais insólitas. Ao contrário do que prometia, Jânio não conseguiu deter a crise econômica. Os nacionalistas ficavam cada vez mais descontentes. Essas atitudes não produziram o efeito esperado. Foram consideradas pelos progressistas como puro marketing político e desagradaram os conservadores de modo irreversível. Cada vez mais isolado, Jânio planejou dar um golpe para governar com plenos poderes, sem depender dos partidos.
enviou o vice João Goulart à China, que se tornara um país comunista em 1949, após uma revolução. O presidente Jânio, na ausência de Jango, enviou ao Congresso uma carta de renúncia, imaginando que os conservadores pressionariam o Congresso a não aceitá-la. As previsões de Jânio estavam erradas. O Congresso aceitou a renúncia e o povo não saiu em socorro do presidente. Terminava assim, de forma melancólica, o curto mandato, de apenas 8 meses, do fenômeno Jânio.